Eu vou contar pra vocês a história de onde, em 3 ocasiões, uma coisa sobrenatural aconteceu comigo, tá? É uma coisa que eu acho que vai agregar aqui no canal, por quê? Pra vocês terem a noção de que existem coisas que acontecem que são fora da nossa compreensão, que é uma coisa fora da nossa realidade, que pode ser que não aconteça normalmente no nosso dia a dia. E essa história é sobre as minhas 3 gravidez. Vejam só, assistam até o final porque é importantíssimo, tá? Importantíssimo para vocês compreenderem. A primeira vez que eu engravidei, eu tinha 17 anos. Aliás, eu tinha 16 anos. Eu tinha meu namorado, que até hoje é meu marido, a gente já tem 15 anos juntos. E antes de engravidar, antes de descobrir essa gravidez, eu tinha sonhado com a menina. E essa menina veio até o meu sonho, era uma menininha pequena, e um homem trazia ela pra mim. Ela tava com um vestidinho que era meu, da minha infância, um vestidinho vermelho, e o homem dizia, olha, toma ela é sua. Aí eu dizia assim, deixa eu levar pra JZ, que Janta é o meu marido hoje, né? Aí eu disse, deixa eu levar pra JV. E eu pegava a menina no colo, e ela era idêntica à minha filha mais velha hoje. Idêntica, a mesma coisa, a mesma pessoa. E eu levava para ele ver, e nisso eu acordava. E quando eu acordei, eu tive a certeza de que eu ia engravidar e de que ia ser uma menina. Eu tive a certeza. Eu não sei explicar, mas tinha uma voz dentro de mim que falava que ela era minha filha e que eu ia engravidar. Um mês depois desse sonho, e isso depois que eu sonhei, eu tinha a certeza que eu ia engravidar, eu engravidei, né? Um mês depois eu descobri a gravidez e ali eu já sabia que era uma menina. Eu não sei explicar, mas eu sabia que era ela. Aí tive ela, tudo bem, quando ela nasceu, quando eu fiz o ultrassom, realmente era uma menina. Quando ela nasceu, igualzinha a menina do meu sonho. Aí, uns anos depois, eu sonhei novamente. Aí eu sonhei que eu estava grávida, não. Eu sonhei que eu estava segurando um menino. E eu tava segurando assim o bebezinho e ele tinha um furinho assim no queixo. E a minha filha, que já tinha nascido, tava chorando assim, segurando na minha perna, como se quisesse que eu pegasse ela também. Mas eu tava segurando o menino e olhando assim pra ele, e ele tinha um furinho no queixo. Mesma coisa. Quando eu acordei, eu tive a certeza que eu ia engravidar e que seria um menino. Aí, isso eu acordei no outro dia, disse ao meu marido, olha, eu sonhei com um menino e eu vou engravidar, vai ser um menino. No mês seguinte, novamente, eu descobri que estava grávida. A primeira gravidez eu tive em 2012, segunda gravidez eu tive em 2016. Descobri que estava grávida um mês depois, e isso eu não escolhi nem um nome para um sexo oposto, porque eu já sabia o que seria. Eu sabia que ia ser a menina e sabia que ia ser o menino. Então, como eu estava dizendo a vocês, eu já tinha certeza do que ia ser, porque aconteceu como aconteceu a primeira vez, lá aquele meu sonho. Então, eu já sabia como era que ia ser e sabia que era ele. Quando ele nasceu, pra minha surpresa, assim, ele era a mesma criança do sonho. E lembra que eu disse a vocês que ele tinha a mesma característica, ele tinha um furo no queixo, era muito furado o queixo dele, muito furado. Aí, ele nasceu com essa mesma característica, que é o vô dele que tem, os tios têm esse furo no queixo, mas só que a minha primeira filha não teve. Então, assim, poderia vir, poderia não vir, né? Com esse furo no queixo, mas ele tinha. E foi aleatório, eu não tava planejando ser mãe nos momentos que eu engravidei deles. Eu tive os sonhos aleatórios, mas eu sabia que era. Aí, em 2021, eu sonhei novamente. Observação, os meus 2 primeiros filhos têm o cabelo liso. E dessa vez que eu sonhei, a característica da criança que eu sonhei foi que ela tinha os cabelos cacheados e bem douradinhos. O cabelo dos 2 primeiros filhos já são dourados também, mas só que é liso. E o dela eu sonhei com a menina de cabelo cacheado. Eu sonhei segurando ela e quando eu pegava ela assim, eu dizia, ela é minha filha. Pronto, mesma situação. Quando eu acordei, eu tive a certeza que eu ia engravidar novamente e que era ela. Aí eu disse ao meu marido, olha, eu vou engravidar e vai ser uma menininha dos cabelos cacheados. Aí isso foi passando, né? Aí dessa vez já foi diferente. Ao longo do mês, depois desse sonho, eu tava na padaria e eu ouvi uma criança me chamar. Eu ouvi uma vozinha de uma criança chamando mamãe. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Nada, não tinha ninguém. Aí tudo bem.
Ali eu já sabia que eu ia ter, né? A criança que eu ia ter. Aí, um mês depois, novamente, engravidei. Novamente, não escolhi nome de menino, porque eu já sabia que era a menina. Aí, fui e tive ela, né? Eu tive ela. Foi a experiência, assim, das minhas 3 gravidezes que eu sabia, antes de engravidar e antes de ter, o que seria. Seria menina ou menino. E se seria... E que eu iria engravidar, né? Tem isso também, que eu iria engravidar. Uma observação na gravidez do menino foi assim, acho que no 7º mês de gravidez eu ainda não conseguia ver o sexo dele. Mesmo eu já sabendo, as pessoas ao meu redor não acreditavam, né? Eu não conseguia ver o sexo dele, aí eu fui fazer a ultrassom. Quando eu cheguei pra fazer a ultrassom, aí eu disse assim, doutor, dá pra ver o sexo? Aí o doutor falou assim, é uma menina. Eu falei, não é, não é, não é, não é. E não aceitava. Eu disse, não é uma menina, não é uma menina. Aí saí de lá, nesse dia eu fui sozinha porque o meu marido ainda trabalhava no comércio e ele não pôde ir comigo, enfim, por causa de questões de trabalho. Aí eu disse, olha, o médico disse que é uma menina, que acha que é uma menina, mas não é. Aí ele disse, olha, você tem que aceitar, porque você pode desenvolver uma depressão pós-parto, não aceitar a criança. Eu disse, não é, não adianta, não é uma menina, é um menino. Aí, um tempo depois, eu fui fazer a próxima ultrassom. Quem passa por gravidez sabe que a pessoa fica ali sempre fazendo ultrassons, né? Aí eu fui fazer um outro ultrassom, um mês depois, eu acho, 2 meses depois. E eu perguntei, como é que está o meu menino? Aí ele falou, ele está bem. Era realmente um menino. Então, assim, a experiência que eu tive, que eu queria passar para vocês foi que eu sonhei com os meus três, não foi uma, não foi 2 vezes, foi 3 vezes com os meus 3 filhos. E nos meus sonhos, as características de cada um eram igual às que eles têm hoje. Eram as mesmas crianças do meu sonho e de hoje em dia, são as mesmas pessoas. E a mensagem que eu queria e que eu interpreto para mim sobre isso que aconteceu comigo essas 3 vezes é que tem coisas que acontecem na nossa vida que, se a gente ouvir a nossa voz interior, a gente vai saber as respostas. Por exemplo, eu poderia ter sonhado isso e poderia ter deixado para lá, ter dito, oxe, ou levado como qualquer sonho que a gente tem, que a gente sonha toda noite praticamente, né? E levado como qualquer sonho, encarado como qualquer sonho, e não ter me atentado que aquilo, poderia não ter me atentado que aquilo era um aviso. Poderia ter encarado o sonho como qualquer outro, poderia ter seguido minha vida normalmente, só que eu entendi que era um aviso, que alguma coisa ia mudar. E porque eu já estava naquela vibe de escutar meu subconsciente, de estudar a lei da atração, de saber o que é que meu interior, o que meu eu interior estava falando. Então, eu consegui identificar e compreender. E não foi só sobre as minhas gravidez, foi sobre várias outras situações, foi sobre várias outras questões que em outros vídeos eu vou trazendo para vocês essas experiências. Mas a gente tem que entender que dentro da gente, a gente é um, não existe separação com uma força maior. Não existe essa separação da gente com Deus. A gente é um com Deus. A gente tá ligado a Ele, a gente tá ligado ao universo. Somos todos da mesma energia, somos todos uma coisa só. E a partir do momento que a gente aprende a identificar essas coisas que o nosso subconsciente, que o nosso eu interior tá querendo dizer pra gente, a gente consegue ver as coisas. A gente consegue ver as coisas que ainda não aconteceram, que ainda vão acontecer. E isso pra mim foi uma experiência assim única, porque eu consegui ver antes de acontecer. Então, a partir do momento que você faz meditações, que você estuda, que você escuta os sinais, os insights, as pessoas que estão ao seu redor, as respostas para o que você procura, as coisas que vão acontecer na sua vida vão aparecer de alguma forma. Elas vão se manifestar de alguma forma. Se você está em um caminho para o seu destino, se você está em um caminho para o seu sonho acontecer, se você prestar atenção aos sinais, você pode ter certeza que você vai saber identificar. Da mesma forma que eu soube identificar que eu ia ter esses 3 filhos e que eu soube qual era o sexo, como eles seriam e tudo, as características físicas deles, eu consegui identificar porque eu soube ouvir. Então, tem muitas situações na nossa vida que a gente tem que saber ouvir o que é que a gente está falando, o que é que o nosso coração, que o nosso interior está dizendo. E isso a gente só consegue quando a gente tá com a mente limpa, com os pensamentos positivos, com a mente organizada. Porque se eu estivesse estressada, se eu estivesse
levando as coisas cotidianas para minha mente, ficando com a mente cheia, provavelmente eu não saberia, eu não ia entender, eu não ia escutar. Porque quando a gente tá com a mente negativa, com a mente poluída, com a mente, sabe, com aquela coisa, a gente não consegue entender os sinais, a gente não consegue ver os sinais que estão na nossa cara, que estão na nossa frente. É muito importante que a gente se mantenha positivo, muito importante que a gente enxergue o lado bom de todas as situações e muito importante que a gente faça o melhor dentro das nossas possibilidades. Que a gente entenda, que a gente saiba que em alguma parte do tempo as coisas que você sonha e que você vê já aconteceram. Foi ligado por mim, por sonho, uma coisa do futuro para o meu presente. Por quê? Passado, presente e futuro coexistem. Não estão separados, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tive um insight, eu tive uma ligação do meu futuro através do sonho. Eu sabia que aquilo ia acontecer antes de acontecer. Por quê? Porque não existe a separação de tempo. Não existe a separação de criatura e Deus. Estamos todos interligados, tempo e criatura, entenderam? Então, por isso que eu tive acesso a pessoas que ainda nem existiam. Aí, os pesquisadores falam que a gente consegue ver em sonhos rostos que a gente já viu na nossa vida em algum momento. Esses rostos que eu vi nos meus sonhos nasceram de mim depois, eu não tinha visto. Eu não tinha visto, entenderam? Então, é isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Ignorem a luz, porque não deu para eu gravar em um ambiente mais claro, mas eu queria muito trazer essa mensagem para vocês. É que vocês prestem atenção aos sinais, vejam o que está acontecendo ao redor de vocês, porque se vocês prestarem atenção, vocês vão ver o quanto tudo vai ser diferente, e o quanto vocês vão enxergar os sinais nas vidas de vocês, tá? Me falem aí se vocês já tiveram alguma experiência como essa, se essa mensagem fez sentido para você. Se fez, deixa o like, se inscreve, compartilha com um amigo. Eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo.